Tá ouvindo? Na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89. A poda drástica da árvore da espécie gameleira, plantada na Praça da Estação em Caratinga há cerca de 40 anos, chocou várias pessoas nesta semana. Da árvore frondosa que cobria 3 trailers de comerciantes, restou praticamente o tronco. Pedimos informações à Prefeitura para saber em que circunstância a poda da gameleira foi feita. E recebemos agora a visita da bióloga Maria Ângela Araújo Gomes, que trabalha na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e é secretária executiva do CODEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Caratinga. Ângela, essa semana muitas pessoas se assustaram com a poda de uma gameleira na Praça da Estação. Era preciso uma poda daquela maneira? Inicialmente não. A autorização ela foi emitida pela Secretaria, ela foi autorizada pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CODEMA, e a princípio seria uma poda com 2 objetivos fortes, que seria a questão da estabilidade da árvore, porque qualquer pessoa que passar por lá percebe que o tronco ele apresenta uma grande declividade. Poderia causar danos irreparáveis tanto ao patrimônio público quanto às pessoas que frequentam a Praça Rafael da Silva Araújo. A árvore estava tombando para um lado. Exatamente, tá? Então a primeira preocupação nossa sempre é a segurança das pessoas. E a segunda coisa que também nos alardou foi a questão da quantidade de cupins. Então, eram 2 pontos, a quantidade de cupins, alguns galhos podres e a declividade da árvore, que eu penso que seria o risco maior. Então foi autorizada uma poda, não uma poda drástica. Mas à medida que a poda foi sendo feita, nós verificamos a necessidade de aumentarmos a área da poda, chegando no ponto que chegou que não seria o ideal para a árvore, mas foi o ideal para a segurança das pessoas que frequentam aquela praça. Quem fez a poda? Foi José Eustáquio, proprietário de um carrinho de sorvete ali na praça. E ele foi acompanhado por técnicos? Foi orientado por técnicos. Na verdade, foi uma solicitação minha junto ao CODEMA. O CODEMA autorizou a poda daquela gameleira, só que nós não temos mão de obra qualificada para fazer aquele serviço nem instrumento. Então a CEMIG, que é um grande parceiro da Secretaria do Meio Ambiente, diz que faria para nós desde que fosse desocupada a área. E a gente sabe que isso não acontece do dia para a noite e o risco de queda ali seria muito grande. Então o seu José Eustáquio, disse que teria uma turma que teria competência para fazer aquela poda. E orientado por nós, ele iniciou. E à medida que a poda foi acontecendo, nós verificamos a necessidade de aumentarmos o campo de poda, que é a poda drástica, que não é nada bom para a árvore, é muito ruim para ela, mas naquele momento eu precisaria prevalecer a segurança da população. Então, como bióloga, você assegura de que foi necessária a poda. Na verdade, daquela maneira. Graziela, eu ainda acho que o ideal seria a substituição. Sim. É uma vontade minha, na verdade, o meu pedido junto ao CODEMA foi a supressão com imediata substituição. Eles disseram, não, Ângela, vamos tentar uma poda, vamos ver o que dá. E a gente viu a necessidade na hora da poda, que seria drástica. Então, dentro de 15 dias, nós temos uma outra reunião, vou fazer um outro laudo e vou solicitar novamente a supressão, a retirada dela com imediata substituição. Porque durante a poda a gente verificou que todo o cerne da árvore está totalmente tomado por cupim. Então ela já está condenada. E eu gostaria de explicar para a população que ela estava bonita, ela estava com folhas, porque a seiva bruta e a seiva elaborada, ela continua passando pelo tronco. Mas aquilo que dá sustentação, que é o interior, está comprometido. Você vê aqui mesmo na Moacir de Matos, aqui na frente aqui da rádio, tem uma árvore que está oca. Ela está bonita, mas ela está fraca. Ela corre o risco a qualquer momento de cair em cima de uma pessoa, de cair em cima de um carro. Sim. E causar danos às vezes irreparáveis. Aproveitando esse assunto da gameleira da Praça da Estação, vamos falar aqui sobre os critérios que a Prefeitura utiliza para poder podar as árvores. A poda é feita regularmente, anualmente? Como funciona? Olha, não existe ainda uma deliberação normativa. As podas elas são feitas no mês de maio, junho, julho e agosto, pelo Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura. E essa poda é uma poda só de educação da árvore, de tirar alguns galhos que tenham brotados na parte de baixo, que possam de repente atrapalhar a passagem livre dos pedestres ou esbarrar algum caminhão. Quando alguém solicita a poda de uma árvore, ele protocola o pedido na secretaria, aliás, na prefeitura, a gente avalia o caso e faz o deferimento ou não. Árvore tampando placa de loja, não justifica janela de casa, justifica cortar e podar também drasticamente, porque a impressão que a gente tem é que a árvore é muitas vezes mutilada. Não justifica a supressão de um vegetal porque está sujando as calhas, porque está sujando o passeio, porque corre o risco de um ladrão entrar pela minha casa, porque está tampando uma placa. E eu passo por isso a semana inteira. Na verdade, o meu trabalho é muito técnico e eu mais desagrado do que agrado. Mas eu desagrado muito porque eu impeço a supressão da vegetação. Se
acontece poda drástica, não é autorizada pela prefeitura. Então, quando há uma denúncia, é importante a sociedade entender isso, a fiscalização vai até o local, autua e multa essas pessoas. Qual é a multa? Ela tem que fazer o plantio de 5 árvores ou pagar um valor que cubra os insumos do plantio de 5 árvores. E vocês, então, estão atentos para esse tipo de crime, vamos dizer? Sim, crime ambiental. Né? Principalmente na área central da cidade, porque nós precisamos de árvores. Com certeza. Muda o microclima, é área para vários pássaros, né? A questão da sombra também, fica muito mais confortável a gente caminhar à sombra das árvores. E outra preocupação também, comentário dos moradores, é com relação à espécie da árvore que é plantada. Nem sempre é adequada para o passeio público. Não adianta o morador com a boa vontade querer plantar qualquer tipo de árvore e às vezes até a própria prefeitura pode se equivocar plantando uma árvore que realmente cause transtornos. Exatamente. O oiti é uma árvore indicada. Mas os passeios da cidade, eles têm uma característica muito forte, questão da extensão, eles são estreitos, são passeios de 1,5 m, 2 metros. Então, o oiti nessas características não seria o mais indicado. Seria uma murta, seria um resedal, o ipê-mirim. O plantio de uma árvore inadequada pode trazer uma série de complicadores. Por exemplo, nós temos um ficus ao lado da catedral. É um problema futuro, muito grave, porque as raízes são agressivas e com certeza elas vão caminhar em direção à catedral, que está muito próximo. Então, resumindo, dúvidas para plantar ou para cortar, tem que entrar em contato com quem? Eu penso que a orientação é fundamental, né? Na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no telefone 3329-6620. E você está disponível para orientar? Sim, sempre. Ouvimos a bióloga da Secretaria de Meio Ambiente, Ângela Araújo Gomes, sobre o critério para a poda de árvores em Caratinga. Previsão do tempo. A temperatura esquenta um pouco neste fim de semana, com a máxima podendo chegar a 29 graus. A mínima prevista é de 15 graus. Sol com algumas nuvens e não chove neste sábado e domingo. Você acaba de ouvir mais uma edição do Jornal da 89. Novas informações na edição da próxima segunda-feira do Jornal da 89. Reprise do jornal desta sexta-feira, às 10 da noite. E as notícias que você ouve aqui estão na internet. facebook.com/Rádio Cidade 89 FM. Boa noite e um bom final de semana. Boa noite, até segunda-feira. Jornal da 89. Jornal da 89. O seu jornal de rádio. Produção da equipe de jornalismo da Rádio Cidade. Jornal da 89. O que é notícia? Em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Oferecimento Viação Rio Doce. A nossa empresa. Tradição Soluções Imobiliárias. E Unimed Caratinga. Mais que um plano de saúde, um plano de vida.